Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Supremo na semana com as principais decisões do STF nos últimos dias. Nesse episódio, você vai ver que o Supremo reconheceu que o uso abusivo de ações judiciais compromete a liberdade de imprensa. A gente também vai falar que foi proibido pela Corte questionamentos sobre o histórico de vida da mulher que foi vítima de violência. E claro, a gente dá aquela pincelada também em eventos importantes, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos e um outro evento que juntou ministros do STF e influenciadores digitais. Eu sou a Alessandra Castro, jornalista, editora-chefe do Jornal da Justiça, e junto com a Gisele Reis, vou te deixar por dentro de tudo isso e muito mais, né, Gi? Então, exatamente, semana movimentada aqui no Supremo Tribunal Federal, comigo, Gisele Reis, advogada, consultora jurídica da Rádio e da TV Justiça. Você vai ver os aspectos jurídicos dessas decisões aí, inclusive uma decisão considerada histórica sob a relatoria da ministra Carmen Lúcia, envolvendo aí mais um passo do Supremo Tribunal Federal na proteção à igualdade, aos direitos da mulher. E aí a gente vai explicar para você, deixar tudo bem explicadinho para que você possa entender, né, É Alessandra? isso aí, vamos em frente, que o Mauro continua de férias, mas a gente está aqui para explicar tudo para todo É mundo. verdade. Vamos lá, vamos falar dos destaques da semana? Chama atenção para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que abriu mais um período, né, o período de número 167 de sessões no STF. Bom, acho que vale a pena a gente destacar aqui nessa abertura o ministro, presidente da Corte, Luiz Roberto Barroso, e a presidente da IDH defenderam maior proteção ao meio ambiente e da democracia como essenciais para a preservação dos direitos dos cidadãos. Foi uma questão colocada também como esse sendo como uns desafios, grandes desafios da humanidade. Teve a questão também da tragédia do Rio Grande do Sul, lembrada pela presidente da Corte de Direitos Humanos. Então, assim, um evento muito importante essa semana aqui no Supremo, né, Gi? Exatamente, um evento internacional, né, que tem reflexos para o Brasil e para todos aqueles que compõem a OEA, que é a Organização dos Estados Americanos. Então, para o Supremo Tribunal Federal, um momento importante de poder acolher, né, todo esse organismo internacional no âmbito do Supremo Tribunal Federal para o início desse período de número 167, relacionado às sessões de julgamento da Corte Interamericana. Então, foi uma semana bastante movimentada, até porque a Corte veio com uma série de compromissos e agendas, né? Eles fizeram audiências públicas Uhum. relacionadas ao caso de adolescentes detidos em centro de detenção e internação provisória. Esse é um caso do Chile, 10 adolescentes morreram em razão de um incêndio que acabou acontecendo. E, além desse tema, também discutiram a questão da audiência pública relacionada a um parecer consultivo solicitado pelo Chile e pela Colômbia sobre a emergência climática e direitos humanos. Um tema sempre, né, atual, mas que agora tem gritado por providências, Sim, né? claro. Em especial quando a gente se depara com uma situação como a que está sendo vivenciada atualmente aqui no Brasil. O Rio Grande do Sul ainda continua numa situação muito delicada Exato. em razão desse desastre climático, né? E cada um precisa, né, na verdade, organismos internacionais, os órgãos internos brasileiros. Nós, como cidadãos, né, também somos responsáveis por esse equilíbrio, né, Pensar climático. soluções, né? Pensar solução, exatamente. Então, foram eventos muito importantes. Tivemos também um seminário exatamente tratando dessa questão da urgência climática. Foi um momento de debate, né? A Corte Interamericana ainda fica no Brasil até semana que vem, mas tudo começou a partir deste evento inaugural aqui no Supremo Tribunal Federal. É isso. Já que a gente está falando de direitos humanos, aproveito para falar para o pessoal sobre o lançamento, vou mostrar aqui para vocês, desse novo livro, né, da coleção Cadernos de Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Esse aqui é Concretizando Direitos Humanos, que aborda o direito das pessoas privadas de liberdade. É um livro fininho que a gente recomenda, são 173 páginas. É o quinto livro, na verdade, da coleção, que é fruto de uma cooperação do STF com o CNJ, Instituto de Direito Público e Privado, pesquisadores, professores, enfim, ele reúne julgados importantes sobre esse tema, um tema tão caro, né, que é a questão da vulnerabilidade das pessoas privadas de liberdade, os desafios da execução penal no Brasil. E não são poucos, viu? Não Você é são especialista no poucos. assunto. E até o Supremo Tribunal Federal chegou a declarar, né, o estado de coisas inconstitucional em razão da massiva violação de direitos fundamentais das
pessoas privadas em liberdade. Então, esta coleção, né, ela tem temas específicos. O tema dessa vez tá exatamente sobre os direitos das pessoas privadas de liberdade. E uma coisa interessante que a gente já nota, até mesmo na apresentação do caderno, que foi feita pelo presidente Luiz Roberto Barroso, que ele destaca é que as pessoas que são privadas da liberdade, que precisam cumprir penas, né, de prisão, elas estão ali com a sua liberdade restringida. Mas, infelizmente, não é só isso. Uma série de direitos fundamentais, né, como o direito à dignidade, ter uma alimentação, né, digna, não digo alimentação mínima, né, água, produtos de higiene, enfim. Esses direitos acabam sendo desrespeitados cotidianamente, né? O Supremo, quando foi chamado a se manifestar, ele tem mostrado ali uma preocupação intensa em relação à proteção dos direitos dessas pessoas. Então, realmente, também recomendo o livro, vale a pena dar uma olhada, porque ele traz aí os principais aspectos das decisões do STF sobre o tema, como o Supremo Tribunal Federal tem decidido a respeito dessa situação, inclusive qual é o diálogo que o STF faz com os instrumentos internacionais, né, firmados pelo Brasil relacionados a direitos humanos e que também abordam essa temática. É isso, gente. Então, essa versão impressa está disponível para venda na biblioteca do STF. Do STF, aqui no anexo 1, quer dizer, você pode ir lá e comprar ou pedir pelo site do Supremo, que também entrega em qualquer lugar. Além disso, quem tiver interesse pode baixar a versão em PDF, e aí, nesse caso, é de graça. Fica a seu critério. Vamos em frente? Vamos falar de mais um destaque. Ontem, quinta-feira, é isso? Quinta-feira de manhã, o Supremo promoveu uma manhã de diálogo com influenciadores de redes sociais, uma parceria com o TikTok. Na verdade, ministros do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso e o ministro Flávio Dino participaram dessa conversa, que, na verdade, agregou 14 influenciadores digitais de diferentes, enfim, diferentes nichos aí, com a intenção de propagar a importância da linguagem mais simples. A roda de conversa, inclusive, chamou a justiça falando a sua língua, sim, com a intenção justamente de aproximar a justiça da sociedade. Então, eles chamaram pessoas que passam informação. Hoje em dia, quem não tem um celular, né, Gi? Muito difícil muito hoje, difícil. Alguém que não tenha pelo menos uma rede social, não está conectado aí. Então, e o Supremo está presente em todas elas, né? Está no X, está também no Instagram, está também no TikTok. TikTok. Né? É interessante porque esse evento marca muito aquilo que o ministro Luiz Roberto Barroso tem deixado, né, de registro da sua gestão, que é essa questão da linguagem simples, né? Sim. Porque ele sempre fala do Pacto Nacional pela Linguagem Simples, recomendação do CNJ. Quando ele passou pelo TSE, ele também teve essa postura de aproximar cada vez mais, né, o cidadão do Poder Judiciário, e aqui no Supremo Tribunal Federal não tem sido diferente, né? A ideia é que essas questões jurídicas, que às vezes se apresentam de uma forma tão complexa, né, seja transmitida, né, para as pessoas, e isso envolve um compromisso do jornalista, o compromisso do juiz, Sim. do ministro, do advogado, enfim, de todas as pessoas, de realmente deixar o juridiquês de lado e passar a ter uma linguagem bem direta, né, mais prática, que realmente mostre em que, como que aquela decisão do Supremo acaba impactando a vida do cidadão. Né? A pessoa que precisa entender o que está sendo dito. Como fala o ministro, ela pode até discordar, mas até para discordar, ela precisa entender. Verdade. Então é isso, uma iniciativa também importante. Agora sim, vamos para o nosso plenário, já que o Supremo reconheceu que o uso abusivo de ações judiciais compromete a liberdade da imprensa. Os ministros, na verdade, entenderam que é assédio judicial o ajuizamento de inúmeras ações simultâneas. Foi aquele assunto que a gente tratou semana passada, né, a gente começou a falar dele. Em vários foros, contra a mesma pessoa, contra o mesmo veículo de imprensa, mais ou menos sobre o mesmo tema, Exatamente. com a intenção de intimidar o trabalho do jornalista
ou do veículo. Exatamente. E isso é a prática do assédio judicial. O assédio judicial pode acontecer em várias áreas, mas especificamente o Supremo se debruçou sobre essa questão do assédio judicial envolvendo jornalistas, né? Sim. Como uma tentativa de você silenciar, calar o trabalho do jornalista, né? O jornalista fica até assim, olha, eu estou até preocupado em publicar alguma coisa, Sim. porque eu posso sofrer aí um processo de indenização por danos morais, tendo que pagar custo, às vezes, custo alto, ou até uma ação penal, né, em relação Sim. a algum possível crime que eventualmente tenha sido praticado. E o pior, nesse caso do assédio judicial, né, o que caracteriza são várias ações espalhadas pelo Brasil afora, tudo ao mesmo tempo. Então, o direito de defesa fica muito limitado, né, tanto financeiramente, para poder constituir advogado, enfim, que tenha condições de atuar em todos esses processos, a questão dos prazos processuais, né, também é bem complicado. E a intenção, no fundo, é fazer com que a imprensa se cale, com que a imprensa não se dedique àquilo que ela normalmente faz, que é a divulgação da informação, a divulgação da notícia. No julgamento foi muito interessante, porque a gente sabe que a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão, de livre manifestação do pensamento, é um direito fundamental, assim como o direito à honra, à privacidade, à intimidade. Então, quando a gente tem essas colisões de direitos, né, fundamentais, a gente precisa pensar numa questão de proporcionalidade no caso concreto. E quando se trata de direito à informação, de liberdade de imprensa, ela tem uma certa preferência sobre os demais direitos, porque ela é a base do Estado democrático de direito. Certo. Então, o ministro colocou isso de uma maneira muito clara, né, dizendo que, tanto é que não se faz uma censura prévia dos conteúdos, né? Ou seja, se houver algum tipo de excesso por parte do jornalista, isso é apurado depois. Sim, né? Aí se questiona, Aí né? se questiona. Então, a partir desse julgamento, foram determinados alguns entendimentos ali sobre a atuação do jornalista, sobre a responsabilização do jornalista. O que o Supremo entendeu? Olha, esses casos de várias ações e tal, realmente configura assédio judicial. O assédio judicial, ele viola a liberdade de imprensa, então ele gera um prejuízo, né? Porque nós temos o direito de sermos informados e de informar. A informação é importante, forma opinião, leva ali conhecimento, né, para as pessoas. Então é o seguinte, se houver esse tipo de atitude que é caracterizado ali como um excesso, um abuso do direito de ação, a pessoa, na verdade, ela acaba abusando de um direito previsto, né? Porque eu tenho direito de, se eu me acho ali lesionada em algum ponto, em relação a alguma matéria que foi publicada, eu tenho direito de ir lá e questionar na justiça. Mas dessa forma, como tem sido recorrente. A ideia, na verdade, você percebe que não é nitidamente se ver ressarcido. É uma perseguição. É uma perseguição, um tipo de perseguição, exatamente. Então, essas demandas, elas são consideradas demandas predatórias. Inclusive, na decisão, os ministros entenderam que é direito do jornalista ou do veículo de comunicação pedir a reunião desses processos para que eles possam tramitar, né, ou seja, para que ele possa ali ser julgado exatamente no domicílio do jornalista ou na sede da empresa, né, para não gerar esse problema de ter que se defender em vários lugares. Outro ponto, né? Então, além da reunião desses processos, vamos juntar tudo para ter uma decisão apenas, não ter decisão contraditória. Elas devem serem processadas no domicílio do jornalista ou na sede do veículo de imprensa. E tem também o outro ponto: a responsabilidade do jornalista só deve acontecer quando ele efetivamente agir com a intenção deliberada de dar uma notícia que ele sabe que não é correta, que ele sabe que é uma fake news, quando ele usa de má fé. Então, quando ele tem esse dolo, né, que é a intenção deliberada de fazer o estrago em relação a uma notícia que ele tem certeza que ela não deveria ser publicada, ele vai responder, porque não existe direito absoluto, né? Ou seja, existe uma preferência do direito à liberdade de expressão, mas
havendo abuso, ele vai responder. E ele também responde quando ele não atua com a ética jornalística, quando ele não faz ali a apuração dos fatos como deveria fazer, que é a hipótese da culpa grave. Então, na hipótese da culpa grave, é o caso em que ele atuou com negligência, uma certa imprudência, ele não foi ali tão técnico como deveria ser, né? E desrespeitou princípios relacionados à ética profissional, Sim. não ouviu a outra parte. Então, há casos como esse em que ele poderá sim responsabilizado, mas no geral, eles têm todo o direito de se manifestarem, inclusive os ministros falaram muito desse efeito silenciador, né, que esse tipo de ação acaba gerando. E qual que seria esse efeito silenciador? O medo. O medo de não publicar nada, porque se publicar, isso pode se reverter contra o próprio jornalista, que mesmo no exercício legítimo da sua profissão, acaba sofrendo aí as consequências. Então, essa foi a decisão do Supremo. Tá certo. Vamos para o próximo? Vamos lá. Já que o plenário proibiu aquela história dos questionamentos, quando a mulher é vítima de violência. Sim. E há questionamentos sobre a vida pregressa, digamos Certo. assim. E aí ficou decidido que é inconstitucional essa prática, né, de questionar a vida sexual, o modo de vida da vítima na apuração e no julgamento desse tipo de crime. E que, caso isso ocorra, o processo deve ser anulado, é isso? Exatamente. Veja só, nós tínhamos aí, atualmente a legislação estabelece o que é possível haver crime de estupro contra homem ou mulher, e traz aí a atitude que configura esse crime, né? Exemplo, constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, a conjunção carnal ou a prática de qualquer ato libidinoso. Então, isso hoje em dia é o que o Código Penal, de forma sintética, que eu trago aqui, estabelece como crime de estupro. Mas na redação original do Código, o estupro só podia acontecer se fosse contra a mulher honesta. E aí, esse padrão, né, quando a gente olha para trás, demonstra em que sociedade nós estamos vivendo, né? Uma sociedade marcada pelo machismo estrutural e que, infelizmente, colocou o corpo da mulher, né, a mulher como aquela que tem que servir ao homem. É objetificação. Exatamente. A mulher passa a ser um objeto de instrumento de satisfação, né, do masculino. E essa situação acabou gerando assim alguns estereótipos, né, no sentido, olha, a mulher, se ela está se vestindo com uma roupa X ou Y, né, é como se ela estivesse pedindo para que ela seja vítima de algum crime contra a dignidade sexual, e isso é uma postura que deve ser realmente afastada, né? Então, o Supremo Tribunal Federal, essa decisão é um passo importante exatamente na garantia dos direitos da mulher. Até porque não se admite que uma mulher, quando vai até uma audiência, pensa, Alessandra, para você ter a atitude de ir denunciar, né, o agressor, né? É muito difícil. A mulher tem que passar assim, por várias questões pessoais, íntimas, porque a revelação da sua intimidade. Até ela decidir. Exatamente. E quando ela vai ainda ser humilhada. E a gente sabe que a maioria dos casos de vítima de violência sexual são das mulheres, né? Uhum. A norma, ela traz a proteção ampla, geral e restrita para quem quer que seja, mas na prática a maior parte das vítimas são as mulheres. Então, tivemos um caso muito divulgado na imprensa envolvendo aquela influenciadora digital, Mariana Ferrer. Uhum. Exatamente, foi humilhada na audiência pelo advogado, né, da parte que estava sendo acusada de estupro, tanto é que posterior a isso veio uma lei que alterou um dispositivo no Código de Processo Penal, exatamente colocando dessa responsabilidade. Olha, todos devem ficar responsáveis, né, nesse momento da audiência, para que ela seja respeitada. A vítima precisa ser respeitada, a mulher precisa ser respeitada, né, porque ela foi humilhada, ela teve ali as fotos que ela tinha no Instagram, né, apresentadas como se ela, no lugar de vítima, passasse a ocupar a posição de ré no processo, né, compartilhando uma culpa de ter sido vítima de um crime contra a dignidade sexual. E isso é inadmissível. Então, essa decisão da ministra Carmen Lúcia, né, mais uma para conta da ministra Carmen Lúcia das decisões, né, históricas e emblemáticas, ela é muito importante porque também vai ao encontro, inclusive isso consta no voto da ministra, de instrumentos internacionais firmados pelo Brasil exatamente
para eliminar essas formas de violência, de discriminação contra a mulher. E o Supremo já havia decidido, por exemplo, a impossibilidade da utilização daquela tese de legítima defesa da honra, né? Esse processo agora, dizendo que no julgamento dessa arguição de descumprimento de preceito fundamental, o Supremo, à unanimidade, entende que a mulher não pode ter sua vida íntima exposta, que isso não vai ser levado em consideração, porque se for levado em consideração, vai gerar nulidade do processo. Certo. Né? E esse voto da ministra, ela destacou ali que esse tipo de pergunta que se faz para essas mulheres, muitas vezes nessas condições, eles aumentam a discriminação, a violência de gênero, vitimiza aquela pessoa duplamente, Sim. especialmente elas que sofreram agressões sexuais, né? Claro. Eu separei um trechinho bem curto do voto da ministra. Vamos lá. Vamos olhar. O Estado criminalizando o que é a escolha de vida de cada uma. Quer dizer, então a importância dessa interpretação é que a lei, mas a interpretação da lei tem levado à continuidade dessa prática perversa contra as mulheres. Maravilhoso. Sintetizou bem, é uma prática perversa. Então, nem o juiz pode utilizar esse tipo de informação na hora de elaborar ali a sua sentença penal envolvendo crimes contra a dignidade sexual, o promotor também não pode, o advogado fica proibido e essas pessoas terão sua responsabilidade apurada a partir se o abuso, né, da informação ali, da atitude na audiência configurar um crime, responderá penalmente. Responderá também administrativamente. Então, o Conselho Nacional de Justiça pode ser acionado, o Conselho Nacional do Ministério Público e a própria Ordem dos Advogados do Brasil. E na hora de fixar a pena também, essa questão da vida sexual da vítima também não pode ser levada em consideração, exatamente, não é só na audiência. Pode, exatamente, não só por isso que o respeito durante a audiência e a observância pelo Poder Judiciário no momento da aplicação, da verificação da pena correta para o caso, ele não pode, em hipótese alguma, levar esse tipo de informação, porque ela é completamente alheia à solução do caso, né? Para você decidir se houve ou não, o mais importante é o consentimento, porque não é não. Não é não. Então, se ela estava vestida, né, com uma roupa curta, com uma saia comprida, ou se ela estava de biquíni, ou ela estava no carnaval, só pintada, isso não vai fazer diferença. Então, acaba que é um respeito à liberdade, à autodeterminação do seu próprio corpo, respeito à sua dignidade sexual, à sua liberdade de vida, a forma como você quer se autodeterminar perante a sociedade, e é isso. Nós estamos num Estado democrático de direito e a mulher precisa ser respeitada. E é por meio desse tipo de decisão que a gente começa a colocar realmente a mulher no lugar onde ela sempre deveria estar, né, em respeito ali a tudo aquilo que envolve seus direitos. É isso, Gi. Aos pouquinhos a gente está avançando como sociedade. Então, vamos adiantar o que tem a semana que vem. A gente sabe que é uma semana que tem um feriadinho, uma semana mais curta. Sim. Mas há previsão aqui de julgamentos aqui no Supremo? O que tem? Bom, por enquanto, a gente tem sessão plenária. Então, o Supremo Tribunal Federal, os 11 ministros se reúnem na quarta-feira. Ao todo, constam 5 itens, processos também bem interessantes. Vamos lá. Um deles discute exatamente a reparação de danos morais à transexual que teria sido constrangida por funcionário de um shopping center em Florianópolis ao tentar utilizar o banheiro feminino. Opa. Então, um caso super interessante. O segundo item da pauta também trata sobre o acesso de pessoas trans às especialidades médicas condizentes com suas necessidades biológicas. Entendi. Que ela se identifica como um gênero, mas biologicamente ela precisa de um tratamento junto ao urologista, junto ao ginecologista. Sim. E a ação retrata exatamente os entraves que têm sido vivenciados por essas pessoas no atendimento no âmbito da saúde pública. Então, é algo bem interessante. Outro processo bem interessante mesmo. Aí nós temos também aqui um tema, né, onde se questiona se parentes podem chefiar conjuntamente ali no mesmo momento, né, tanto o executivo quanto o legislativo, ou seja, se eles podem ocupar esses cargos simultaneamente. Então, o PSB questiona essa prática e diz que compromete a moralidade e a impessoalidade da administração pública. E nós temos também
2 recursos na pauta, um deles é contra uma decisão do ministro Ricardo Lewandowski, que acabou extinguindo uma ação que foi apresentada em relação a um termo de ajustamento de conduta feita pela Advocacia Geral da União, envolvendo 2 professores, né, de universidade que teriam manifestado desapreço ao ex-presidente da República. E é isso, a gente tem esses processos aí previstos para serem julgados, não vi ainda, não foi divulgada até o momento, né, nenhuma pauta para a turma durante esta semana, mas a sessão plenária está lá marcada com a pauta. Quem quiser conferir a pauta pode ir no site do STF, que é stf.jus.br. Lá tem não só a lista dos processos que serão julgados, mas também um resuminho, né? E aí também, durante essas sessões de julgamento, a TV Justiça também transmite ao vivo, né? Tem também comentários lá. Direto do plenário, todo dia um pouquinho antes da sessão plenária, a gente entra mais ou menos 14 horas. Exatamente. Aí tem aqueles 20 minutinhos, meia hora antes da sessão plenária, que o apresentador e a consultora jurídica sempre estão te antecipando ali o que vai acontecer, o que deve acontecer ao longo do julgamento. É isso, então a gente já te convida também. É isso aí, fica o convite, fica um outro convite também que eu vou deixar, Gi, nosso e-mail, né? Eu acho que no último episódio a gente não falou, então vou reforçar aqui nosso e-mail, podcast@stf.jus.br. Se você quiser interagir com a gente, mandar suas dúvidas, críticas, sugestões, enfim, estamos aqui para te ouvir. E a gente adora receber, viu? É isso aí. E a gente está, claro, como você sabe, no canal do STF no YouTube e também no Spotify. E o seu áudio, você escolhe a sua plataforma preferida para acompanhar a gente. Mais uma vez, muito obrigada e até semana que vem. Tchau, tchau, Obrigada. pessoal.